Olá, meus amigos, que Jesus abençoe a todos. Nós estamos no canal Palavra Amiga Espírita, eu sou o Rogério. Vamos então dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E nós estamos lá no capítulo 24, não coloqueis a candeia sob o alqueire. O item de hoje é coragem da fé. Olha só, já observamos a mensagem só pelo título aqui, coragem da fé. Não basta apenas ter fé, criar a confiança, sem dúvida nenhuma, na providência divina, no Criador, acreditar plenamente no Pai, no amparo que recebemos, na vida espiritual, na proteção que nós recebemos também constantemente, mas precisamos ter coragem para professar a nossa fé. E o ensinamento que Kardec coloca logo no início são duas passagens retiradas lá no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas. Vamos fazer a leitura. Todo aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu o reconhecerei e o confessarei também, eu mesmo, diante do meu Pai que está nos céus. E todo aquele que me renegar diante dos homens, eu o renegarei também, eu mesmo, diante do meu Pai que está nos céus. Essa é a passagem que está no Evangelho de Mateus. Se alguém se envergonha de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se enganará também dele, quando vier em sua glória e na de seu Pai e dos santos anjos. Essa passagem está lá no Evangelho de Lucas. É lógico que nós não devemos fazer a interpretação literal do ensinamento. Como imaginar que uma criatura extremamente elevada, nosso irmão Jesus, poderá nos renegar em algum momento? Aquele que disse que deixaria 99 ovelhas em segurança e sairia em busca daquela única que se perdeu até encontrá-la, retornando-a, trazendo de volta ao rebanho. Vocês acham que seria possível um tal espírito, dessa envergadura de amor e de elevação, renegar qualquer dos seus irmãos? Qualquer daqueles que foram colocados pelo Pai sob sua guarda, sob seus cuidados? Certamente que não. Daí a necessidade de não fazermos a interpretação literal, porque podemos cair em erro, achando que pelo fato de alguém não seguir os preceitos do Cristo ou insistir na rebeldia, contrariando as leis de Deus, que seria renegado pelo nosso mestre, que não seria auxiliado. Não é isso que se trata aqui. Naturalmente, no linguajar daquele tempo, apropriado àquela população que estava ao lado de nosso mestre Jesus, essa maneira de falar era para que existisse um estímulo, para que, através desse receio hipotético de não ser auxiliado pelo nosso Mestre Jesus, que as pessoas se despertassem e procurassem o esforço de seguir os ensinamentos de Jesus. Ou seja, o que fica ali na entrelinha? O que nós encontramos nessas duas passagens? A necessidade da coragem. Por isso Kardec deu o título deste item, coragem da fé. Porque muitos de nós ainda somos adeptos do espiritismo e temos vergonha de nos identificar como espíritas. É essa a realidade. Então, onde está a coragem? Se o espiritismo é a doutrina que trouxe luz ao conhecimento dos ensinamentos evangélicos, por que ter vergonha, medo de professar
que eu sou adepto do Espiritismo, que eu sou espírita, cristão, que eu sigo à risca ou busco com o esforço em seguir os ensinamentos de nosso Mestre Jesus? Então nós vemos aqui esse valioso ensinamento que extraímos desses dois textos, a necessidade da coragem de professar a nossa fé. E assim nós nos lembramos dos exemplos que os cristãos da antiguidade, os primeiros cristãos, dos exemplos que nos deram. Imagine, naquele tempo, a perseguição que sofreram. E nós sabemos do destino doloroso e o sacrifício a que foram levados por professarem a sua fé, por serem seguidores do Mestre Jesus. Foram levados ao sofrimento, à tortura e à morte, muitas vezes. Lembramos lá dos circos romanos, quando os cristãos condenados eram colocados nas arenas para serem devorados pelos leões e eram amparados. Fazemos a leitura lá do livro Ave Cristo e nós vamos ter conhecimento pleno do que acontecia com esses irmãos, que mesmo diante daquele momento do sacrifício inevitável, do amparo espiritual que recebiam. E assim, nós temos a oportunidade de, amparados pelo conhecimento do Espiritismo e do Evangelho de Jesus, de exercitar essa nossa fé, a fé com coragem, de não termos vergonha de falarmos quando necessário, com prudência, bom senso, com equilíbrio, de professarmos a religiosidade que nós abraçamos, a doutrina que nos acolheu diante desses ensinamentos que nos mostra claramente sobre a nossa realidade espiritual, a necessidade de estarmos aqui nessa experiência material, o consolo que nós recebemos diante desse conhecimento. Então, esse item, coragem da fé, vem de encontro para a necessidade que nós temos de, fomentando a fé, acreditando fielmente, plenamente nos desígnios do Pai, termos coragem também para o enfrentamento das dificuldades, para o enfrentamento dos desafios da nossa jornada. Cada um de nós carrega o seu fardo. O fardo aqui seria consequências diante dos atos que nós praticamos. E pela nossa responsabilidade, seguindo as leis do Pai, lei de causa e efeito, nós teremos que resgatar, talvez esse seja um termo adequado, resgatar questões dolorosas que nós infligimos a nós e aos outros no passado, como aprendizado, sempre como aprendizado. É o que nós chamamos de provas e expiações. Meus irmãos, então esse é o recadinho para a nossa reflexão. Que Jesus abençoe e ampare a cada um de nós. Até mais.